Finalizamos aí a questão, né, falando sobre a situação do servidor que não é aprovado em estágio probatório. Aí eu coloquei outro itemzinho, né, também sobre o mesmo assunto, basicamente perguntando a mesma coisa. Ao funcionário público federal estável, então já deu a dica de prova, aprovado em novo concurso público para outro órgão, mas não habilitado no estágio probatório desse novo cargo, aplica-se para que retorne ao cargo por ele anteriormente ocupado, o Instituto da Recondução, né, pessoal? Letra D. Se o servidor estável não é habilitado em novo concurso público, ele pode ser reconduzido. Uma outra questão de outra banca, né, eu estou dando uma mesclada aí várias, né, para que a gente possa dar uma geral em todas elas sobre o que cai em prova sobre a 8.112. Ele perguntou assim: Ana Maria foi nomeada para o cargo de técnico judiciário, área administrativa, no TRF da primeira região. Nesse caso, a administração pública deve saber que, em matéria de posse e exercício, o correto é, letra A, a posse em cargo público independe de prévia inspeção médica oficial, errado, que para tomar posse há uma necessidade de inspeção prévia, né, prévia inspeção médica oficial, falso. B, só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação, verdadeiro, né? Posse só existe quando ocorre provimento através da nomeação. Tanto para cargo efetivo como cargo em comissão, realmente é realizada, procedida a posse. Então, o servidor nomeado para cargo em comissão, ele também toma posse, ele também entra em exercício, assim como para o servidor efetivo. Verdadeiro, só a posse se houver nomeação. Verdadeiro. Letra C, a posse ocorrerá no prazo de 45 dias? Não. A posse ocorre no prazo de 30 dias. D, a posse não poderá dar-se mediante procuração, ainda que específica? Falso, porque a lei deixa expressa a possibilidade de tomar posse via procuração específica. E letra E, o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício é de 30 dias contados da posse. Para entrar em exercício não são 30 dias, são 15 dias contados da posse. Portanto, item falso. E por fim, sobre essas regras iniciais da 8.112, a gente fala da estabilidade, né? Que é a condição de segurança que o servidor adquire uma vez habilitado no estágio probatório. Passou no estágio probatório, o servidor adquire estabilidade, que é uma situação que lhe dá segurança, de modo que ele só pode ser mandado embora da administração em algumas situações específicas. Então ele passa a ter segurança, não existe no âmbito da Lei 8.112 a dispensa sem justa causa. Então o servidor não pode ser dispensado assim sem motivo nenhum, só pode ser dispensado em situações bem específicas, de modo que ele passa a ter uma certa segurança no âmbito do serviço público, que é justamente o que a gente chama de estabilidade. Então estabilidade é a condição de segurança que o servidor público adquire após cumprir os seguintes requisitos. Primeiro, aprovação em concurso público, porque cargo em comissão, como não tem concurso público, não há aquisição de estabilidade. 3 anos de efetivo exercício, aprovação em estágio probatório com a avaliação de desempenho por uma comissão instituída para esse fim. Então, esses requisitos são os necessários para que o servidor adquira a estabilidade. E aí destacamos, estabilidade é a garantia porque o servidor tem de não ser sumariamente dispensado pela administração, sumariamente sem justa causa, olhou para você e mandou você embora. É a garantia de permanência no serviço público, porém, para tanto, é necessário cumprir os requisitos já citados acima, aprovação em concurso, efetivo exercício por 3 anos e aprovação no estágio probatório. Não confunda, e colocamos atenção, estabilidade com estágio probatório. Estágio é o período de avaliação, estabilidade é a garantia que o servidor passa a ter depois de habilitado no estágio probatório. Uma vez estável, o servidor só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, se for um processo judicial em que o servidor seja, né, o objeto aí para que venha a perder o seu cargo, só depois que transitar em julgado, ou pode se dar através de um PAD, um processo administrativo disciplinar, mas, para tanto, deve ser garantida a ampla defesa e o contraditório. Procedimento de avaliação periódica de desempenho, quer dizer, mesmo depois de estável, o servidor periodicamente vai ser avaliado. Se numa dessas avaliações periódicas a avaliação for ruim, ele vai ser exonerado. E excesso de gastos com folha de pessoal, que são hipóteses previstas na Constituição. Se o ente federativo, no caso a União, não cumprir
A lei de responsabilidade fiscal, no que se refere a gasto com folha de pagamento, se ultrapassar o limite da lei de responsabilidade fiscal com folha de pagamento, servidores estáveis podem vir a serem exonerados, ok? É exceção da exceção, mas isso pode acontecer.